Leni Quirilos, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Leni, a gente recebeu aqui uma dúvida da nossa ouvinte Sofia de Curitiba, que, olha, eu arrisco a dizer que tem muita gente na mesma situação que ela atualmente. Sim. Porque o que ela conta aqui pra gente? Que faz tempo que ela não lê um livro. E aí ela pergunta, tem a ver com as informações nas redes? E aí, algum prejuízo a partir disso? Parece que está cada vez mais difícil a gente se concentrar para ler um livro, né, Leni? Está, Cássia. E eu preciso contar para a Sofia e para quem está nos escutando que isso traz uma grande perda. Uma perda enorme. Primeiro assim, vamos combinar, vem cá. Vocês gostam de ler, que eu sei. Sim. E a gente adora ir numa livraria, né, Cássia? Uma vez fui com Cássia, né, num dos nossos lançamentos, a gente ficou lá por lá passeando. Eu compro muitos livros. E aí a gente acaba tendo uma pilha em casa. Vocês têm também? Sim. Aquela coisa de ter uma pilha de livros, aí você olha e fala, ai meu Deus, eu tenho que ler. E nem sempre dá, e etc. Você sabe que até recentemente eu achava isso uma coisa meio negativa, porque eu falava, nossa, é uma prova de ineficiência da minha parte. Porque os livros estão lá, estão me mostrando, olha o tanto que falta eu dar conta de ler e tudo mais. E aí eu li recentemente uma informação que me chamou muito a atenção, que dizia o seguinte, gente, que quando você tem vontade de ler alguma coisa, aí você vai a uma livraria, compra o livro e deixa lá na tua pilha, em primeiro lugar, eles falam que é algo maravilhoso, é um hábito ótimo, porque um dia ou outro você vai acabar lendo aquele livro que já vai estar lá por perto, em mãos. E o segundo ponto diz que esse é um sinal imenso de humildade, que nos ajuda muito a sermos humildes. Por quê? A gente sabe, claro, com o tempo a gente desenvolve muitas coisas, a gente aprende muitas coisas, não é? No nosso dia a dia e até pela profissão que nós temos, a gente está sempre expostas a leituras, a informações. Só que quando você tem lá uma pilha de livros e você olha para ela, é como se ela gritasse para você, legal, você manja bem, mas faltam coisas, nem tudo você conhece tão bem. E isso traz para a pessoa uma percepção de maior humildade que é super positiva. Claro, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente entende que falta a gente se aprofundar, se dedicar mais a conhecer mais e a conhecer melhor sobre as coisas. Agora, infelizmente, o nosso tempo, que antes era dedicado à leitura de um livro, por exemplo, hoje a gente acaba investindo em olhar a nossa rede, em ler alguma coisa no nosso celular. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra que a gente gasta cerca de 147 minutos diários na rede social, lá scrollando, né, a nossa rede, e apenas 16 minutos lendo. Tipo, lendo no papel mesmo. O que nós temos aqui? O que a ciência nos mostra? Primeiro, essa leitura rápida, digamos assim, ela é pouquíssimo retida. E muito menos, gente, refletida. Porque a hora que você está lá na sua rede, você começa a passar o dedinho para ver se tem alguma coisa que você está deixando escapar ou coisa que o valha. Na realidade, você está fazendo uma triagem do que tem lá de assunto e você fica com a falsa sensação de que, tá, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já entendi. Nossa, esse aqui é um dado diferente. Aí você olha, beleza, registrei. Só que não. Porque uma leitura de verdade pressupõe reflexão. Pressupõe a gente comparar aquilo que a gente está lendo com o nosso conjunto de informações que compõem o nosso conhecimento. Você ter acesso à informação é muito diferente de você conhecer. E nessa linha, gente, o hábito da gente ler livros propriamente favorece muito mais. Primeiro, pela experiência sensorial. Quando você tem um livro em mãos, você tem lá o peso do livro na tua mão, você tem o cheiro do livro, você tem a oportunidade de sentir a textura do livro, você pode marcar, dobrar a orelhinha da página. Tem uma série de recursos que te ajudam a fazer isso com mais reflexão. Te ajudam a ler uma frase, de repente parar e pensar, nossa, que interessante isso. E aí a gente grifa para, de repente, depois olhar com mais atenção. A leitura que nós fazemos na rede, ela é superficial ao extremo. Ela é muito superficial. E com um poder de retenção pequeno demais, absurdo. Também, ela dificulta essa reflexão mais ampla.
e faz com que a gente deixe, inclusive, de registrar aquilo que a gente leu. Então, na realidade, a gente está lá só triando a informação, não está retendo e, consequentemente, a gente dá uma emburrecida básica. E a gente tem que ter muita atenção a isso. Vocês sabem que eu cheguei aí a um site chamado Leia Gina, que traz dados assustadores sobre isso. Escutem só. No mundo, pessoal, nós somos 771 milhões de adultos que não sabem ler. Um número bastante grande. Desse montante, 2/3 são mulheres, por conta dos países onde as mulheres não têm acesso à escola, ao estudo, até a própria alfabetização. E só 1% da população, que é quase nada, tem o hábito de ler cerca de 12 livros por ano, ou seja, um livro por mês. Só 1%. A porcentagem, claro, muito maior, lê muito menos do que isso, o que é assustador. Quando a gente vem para o Brasil, 4% dos brasileiros são analfabetos. Analfabetos totais, digamos assim. Porque a gente sabe que tem um analfabetismo funcional, que é a pessoa que foi à escola, aprendeu a ler, mas mal e porcamente, como diz o outro, ela tem dificuldade de interpretar. Ela lê, mas não entende o que está lá colocado, né? 2,5 livros é a média anual de leitura do brasileiro médio. E 50% das pessoas jamais comprou um livro na vida. Então, é algo que chama muito a nossa atenção. É uma confusão, gente, entre profundidade e aprendizado propriamente. Agora, sem leitura, a gente perde algo que é essencial, que é a capacidade da gente acompanhar cadeias de raciocínio, da gente ter essa capacidade de fazermos ligações entre os fatos, entre as situações e efetivamente aprendermos algo sobre aquilo que está sendo colocado. Quando a gente lê livros, o que acontece? A gente aumenta a nossa capacidade de base para termos cultura e pensamento sistêmico, pensamento crítico, que é algo essencial para a gente tomar boas decisões, para nós fazermos boas escolhas. A leitura do livro nos ensina paciência, ajuda na memória, aumenta a nossa capacidade de imaginação e, consequentemente, de criatividade. Porque a gente lê um livro, não é, Cássia? E a gente começa a se sentir naquele local que está sendo descrito, que está sendo mostrado. Fora que, claro, né, pessoal? Uma pessoa que se dedica a escrever um livro, ela investe muito mais conhecimento, ela investe vários recursos para construir e lapidar boas histórias, enquanto que alguém que faz uma postagem resolve isso em poucos segundos, sem reflexão, sem nada disso. Então, para a Sofia e para as pessoas que estão nos acompanhando, vale a pena a gente procurar garantir a leitura, sim, do livro, olhar os temas que nos interessam, que fazem a gente sentir prazer e investirmos nisso, para a gente desenvolver mais raciocínio, para a gente ter uma condição melhor e garantir respostas mais positivas. Dizem que a leitura é um ato de resistência contra os hábitos que a vida nos impõe, da gente parar e ficar lá só naquela coisa superficial. Leni Quirilos, muito obrigada pela conversa de hoje. Bom fim de semana para você. Obrigada, Cássia, Nadédia. Um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos.